Boa noite a todos, está todo mundo me ouvindo agora? Bem-vindo mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à Casa dos Signos. Esse farol de conhecimento que busca trocar com vocês informações sempre muito positivas para que vocês possam crescer, para que vocês possam ir para novos caminhos dentro da vida de vocês, de acordo com a opção. Para esta noite, nós vamos falar sobre Marte, que é o regente do Ano Novo Astrológico. Por isso, o tema Marte e os caminhos de 2026. O Ano Novo Astrológico começa amanhã, às 11 horas e 46 minutos, o horário de Brasília. É um novo ciclo. O céu está à nossa disposição para começarmos uma nova energia dentro de nós mesmos. Estamos entrando num ano astrológico que exige coragem, porque 2026 não é um ano qualquer, é um ano regido por Marte, e Marte não pede permissão, Marte pede ação. É um ano 1 pela numerologia. É o 1 de Áries, é o 1 do primeiro signo, é o 1 da casa 1 da individualidade, é o 1 de começo, de início e de semente. É a essência e o ego em tempo de plantio e rega. É o momento de começar, é o momento de colocar à disposição do mundo as ideias. Esse chamado é o chamado de 2026. E é um ano que não pede espera e contemplação, muito menos dúvida. É um ano de ação, decisão, que exige posicionamento. E o que é o Ano Novo Astrológico? O Sol a 0 grau de Áries vai estar na casa 10, pedindo uma nova identidade no mundo, um nascimento público, a ação com planejamento. Marte, o regente do período, vai estar na casa 9. É uma ação guiada pela fé, propósito e visão futura. A ação não é mais do ego, ela vem da alma, ela vem do nosso espírito. O ascendente será Gêmeos, e tudo precisa ser comunicado, compartilhado, expresso, em movimento e usando a razão. A racionalidade vai ser um ponto muito importante para somar a esse Marte que está na água e que precisa desta relação para poder caminhar de uma forma organizada, tá bom? Qual é o símbolo qual é o simbolismo que nós temos nesse ano novo astrológico? O simbolismo é a reunião e o equilíbrio entre a luz e a sombra. É o início de um novo ciclo de vida que está associado no hemisfério sul ao equinócio de outono. Áries é o primeiro signo do zodíaco. Ele é a semente, o impulso inicial, que é o próprio movimento. Em síntese, recomeçamos e resetamos energeticamente para o nível maior e melhor que o anterior. Ano passado, 2025, foi um ano de Júpiter. Ele foi o regente e trouxe temas como busca de sentido, ciclos de aprendizados que se conectam com uma visão de futuro, processos filosóficos de crescimento interno e expansões para coisas novas, para as coisas já iniciadas e crescimento que poderia ficar preso no campo mental. Se ficou só no campo mental, vamos ter uma dificuldade enorme de colocar em prática e vamos acabar indo para os excessos, porque Júpiter, ele faz expandir para o bem e para o mal. Agora, Marte assume. Não basta saber, não basta acreditar, é preciso agir. Mudamos o tom. A imaginação e o desejo fazem parte, mas não são só eles. É preciso decidir, agir, ter coragem. Transitar da ideia para a ação. Enquanto Júpiter expande e pode expandir só no campo da mente, Marte executa, é prático, leva à frente. 2025 nos trouxe muitos ensinamentos e 2026 está pedindo ação, execução do que você aprendeu em 2025, em vários sentidos, no sentido material, no sentido espiritual, em todas as possibilidades para que você possa pôr em prática. Então, por exemplo, você aprendeu a cozinhar e nunca
tinha se dedicado a essa atividade. Gostou, quer transformar isso numa prática profissional. É o momento. Como você também pode ter entrado num espaço holístico, e dentro desse espaço holístico, você aprende que pode ajudar as pessoas. Como nada na energia e no tempo é estático, já tivemos demonstração da energia do guerreiro em vários incidentes que começaram a acontecer no final do ano passado, né? São ações que sugerem mudanças sociais. Lembrando aqui que Plutão está em Aquário, reforçando esse movimento. Então, nós temos guerras em andamento, nós temos países que disseram não à superpotência, nós temos vários movimentos sociais que estão acontecendo aos poucos, e esses movimentos já são o reforço de Marte chegando. Da mesma maneira, alguns incêndios, inclusive, representam o queimar, o retirar de cena daquilo que não nos interessa mais. Marte, na mitologia, ele é Áries para os gregos e Marte para os romanos. Ele representa o impulso bruto da vida, ele é um instinto, é o deus da guerra. Representa a força, o combate. Ele pode lutar por impulso imerso em seu próprio caos ou com uma estratégia e disciplina, se tornando muito mais eficiente. E essa é a grande lição de 2026. Como você luta define as suas possibilidades de vitória. Essa vitória vai depender do arquétipo do guerreiro. O guerreiro não luta apenas no mundo, mas ele também luta internamente pelo que é correto, pelo que lhe faz bem. O verdadeiro combate é o do autodomínio. O guerreiro não é aquele que briga, é aquele que sabe pelo que vai lutar. Ele não é só luta, ele é direção, ele é caminho. E, em referências mitológicas, os samurais falam da honra, os cavaleiros do propósito. No mundo iorubá ou dos espíritas, né, espiritualidades, nós temos Ogum que abre caminhos e torna a mitologia nórdica. Então, temos vários exemplos de luta ao longo do tempo e ao longo das histórias para definir esta força marciana. Esse guerreiro, ele tem a força da constância, ele tem ação e propósito, ele se conhece, por isso ele pode ser disciplinado. O verdadeiro guerreiro luta por um sentido, sabe que o verdadeiro poder não está na reação, e sim na escolha consciente da ação. E 2026 vai colocar todos nós diante dessa pergunta. Você precisa definir qual direção a tomar, seguir ou fluir. Pelo que você luta. Você está satisfazendo só o seu desejo ou uma verdade a ser alcançada por aquilo que você está buscando? Marte, na astrologia, é o planeta que responde a uma pergunta essencial: como você se move? É por desejo ou é por uma reação? Você tem consciência dos seus desejos e tem consciência de que momento você precisa reagir? Não é só sobre o que você quer, e sim sobre o que você faz, e sobre o que você busca. O impulso transforma a intenção em movimento. Marte rege Áries, que representa a ação, o desejo, a coragem. Também o conflito mostra, revela como você reage diante da vida. Os desafios do ano não é ficar em cima do muro. Você precisa escolher, decidir e fazer evoluir. Na luz ou na sombra. Se você está na luz, você está acessando a coragem, a iniciativa e a liderança. Se você está na sombra, você se torna agressivo, impulsivo e estabelece conflitos absolutamente desnecessários. O que baliza e traz a diferença entre esses dois movimentos? A sua consciência. Então, não é um ano, como disse, para ficar em cima do muro. É um ano para decidir, para evoluir, para decisões rápidas, para saber que temos conflitos coletivos e que vamos ter que passar com eles com inteligência e estratégia, acima de tudo. É uma necessidade de posicionamento e de lidar com conflitos. Cuidado com a impulsividade, cuidado para não entrar em conflitos que não são seus, com a dispersão e com a falta de direção. Qual é o maior risco que você tem nesse período? Qual é o maior desafio? É agir sem consciência. 2026 não vai ser um ano neutro e nem você poderá se encolher
sem fazer uma escolha. Direção é importante, mais do que a velocidade. O que já aconteceu em anos regidos por Marte, para você ter uma noção? Quais são as tendências históricas? Em 1914, nós tivemos a Primeira Grande Guerra Mundial, que foi um dos maiores conflitos globais. Estamos, talvez, à porta de um outro conflito global tão poderoso quanto. Nós temos, em 1939, numa outra regência de Marte, a Segunda Guerra Mundial. Em 1968, temos as revoluções, golpe militar no Brasil. Em 2001, uma mudança abrupta do cenário global com um ataque às Torres Gêmeas no 11 de setembro. E em 2020, o mais recente de todos, a pandemia que colapsou as estruturas da sociedade e nos fez entrar em processo de adaptação com uma agilidade que nós não imaginávamos que tinham. Não havia outra opção. Então, nós fomos para esse lugar. Qual é o perfil energético do ano? Nós temos uma combinação de fatores. Nós temos Marte, que é a ação, em Peixes, que é a sensibilidade. Temos Gêmeos como o ascendente, que traz um movimento mental. Temos o Sol, que é o ego, em Áries, que é a coragem. Quais são os resultados disso? Ação com propósito, comunicação ativa, adaptação constante e ego consciente. Ego, quando é exagerado, não nos faz bem, mas com consciência sempre será muito bem-vindo. É um ano dinâmico, sensível e mental. Agir vai ser inevitável, não tem como ser diferente. E a consciência vai ajudar você a escolher o melhor caminho para tomar as ações. O ingresso de Áries em 2026, ele fala de coragem. O ano não começa leve, eu preciso de iniciativa, eu preciso tomar o meu protagonismo individual. Lembra do número 1 lá no começo? Então, o protagonismo fala do eu, fala do ego. Então, eu preciso ter um equilíbrio entre aquilo que eu desejo e aquilo que eu posso fazer no meu processo de ação. Então, temos um período muito bom para começar projetos, tomar decisões adiadas, que foram adiadas anteriormente, retomá-las, melhor dizendo, de assumir o protagonismo, de ser líder daquilo que você tem de melhor a oferecer para o mundo. Em síntese, a coragem tem que estar à frente e ser o primeiro passo para o futuro. 2026 também passa pelas 12 etapas de crescimento. Cada signo tem uma experiência para poder trabalhar, para poder viver. Uma história para cada um e uma virada para todos nós. Cada um vive a sua história e faz o conjunto. 2026 é um começo verdadeiro. É como se a vida olhasse e dissesse para você: até quando você vai adiar a sua própria coragem? Até quando você vai adiar a tomada de ação e a resolução daquilo que você precisa fazer? E assim começamos essa história. Preciso lembrar a vocês que quando falamos dos signos, podemos considerar o signo solar como a máxima dessa informação, o ascendente, quando eu tenho muitos aspectos. Então, se eu estou falando de Áries, por exemplo, e eu tenho aspectos importantes em Áries, eu posso fazer essa leitura num segundo momento para esse ascendente, como também a presença de muitos planetas num determinado signo. Então, se eu falo de Touro e eu tenho muitos planetas em Touro, eu vou fazer a análise dessa energia para essa informação. Então, vamos aos signos. Áries, esse ano é seu. É um ano de Marte, ok? Que é o seu regente, e o ano começa em Áries. Mas não é para você fazer bagunça. Você entra num ciclo de protagonismo total. Só que Marte quer de você a maturidade. Não é sair fazendo tudo e agir sem direção. Você precisa agir com direção. Afirme a sua identidade. Busque novos começos e faça uso do poder de iniciar algo que muda a sua vida. Não seja impulsivo e não crie conflitos desnecessários. Preste atenção na tomada de ação. Você precisa começar
e ser resiliente para manter. E aqui tem uma dica muito interessante que eu vou falar para os arianos, mas que ela serve para todos os signos. O que acontece? Esse ano nós temos a regência de Marte, é fogo, é luz, é energia, é tomada de ação, é uma série de providências que você pode tomar para ser o protagonista, sem impulso, sustentado, ok? Só que em 2027, quando Marte sair da sua regência, o Sol toma esse lugar. O Sol entra para o posto de regente de 2027 e mais uma vez teremos fogo. Então, arianos e todos os signos do zodíaco, se esse é o momento de plantar e a área é a semente, a resiliência de cuidar, deixar crescer, pode levar a uma ótima e brilhante colheita em 2026 e também em 2027, porque o Sol é quente, é brilhante e ele é cheio dessa energia que satisfaz a nossa boa vaidade. Voltando para os arianos, esse é o momento de protagonismo sustentado. É para você fazer acontecer e principalmente dar continuidade às coisas. Já os taurinos precisam passar por mudanças internas profundas. É um ano de encerramento de ciclo. Para de ficar apegado a determinadas coisas. Nem tudo que gostamos precisa ficar conosco pelo resto da vida. Então, não resista à mudança, taurino. Se liberte de antigos padrões. Está segurando coisa por muito tempo e você não precisa mais delas. Permita-se novas versões. Existem versões suas que não precisam ser mais utilizadas, então tire essas versões e abre espaço para novas. E esse ano pede força para que você não fique retendo. Experimenta soltar um pouquinho. Se for embora, é porque não é mais seu. E pode sentir uma dor? Pode. Vai sentir? Muito provavelmente, mas faz parte do processo de libertação. Como eu disse, nem tudo que você ama é para ficar com você pelo resto da sua vida. Já os geminianos precisam entrar no movimento social e nas novas conexões. Usar a força de Marte para poder se expandir ao longo desse ano. Se a vida se expande, ela vai trazer novas pessoas, novas ideias e novos projetos. Faça networking, geminiano. Conexões e projetos precisam ser elaborados ao longo desse ano. Não fique disperso. Cresça através das parcerias, faça conexão, converse com as pessoas, tenha trocas, traga novas ideias e receba novas ideias. Não só suas ideias são a maior das verdades. Não é para caminhar sozinho, você não veio para isso. E em 2026 a vida vai te provar isso com a chegada de pessoas, com a abertura de portas e com conversas que aparentemente inocentes vão trazer grandes mudanças. Nem toda conexão, preste bem atenção a essa fala, nem toda conexão é destino. Algumas são distração e outras são temporalidade. Você vai se conectar porque precisa trocar informação durante algum tempo e depois a desconexão vai acontecer novamente e naturalmente. Então, escolha viver com consciência para que o seu poder possa ser real. Já os cancerianos, está na hora de se posicionar do mundo. Vamos sair da concha? Vamos sair da carapaça e deixar o corpo se movimentar? Talvez você precise mudar o seu casco. Pense nisso, canceriano. A carreira e a direção de vida entram com foco total. Você vai precisar se expor mais. Não fique com medo do julgamento, porque só assim você vai assumir o seu espaço. Inclusive, posso dizer para você o seguinte: aproveite julgamentos que cheguem a você para fazer uma análise. Você pode descobrir que você não é nada daquilo, mas também você pode descobrir que precisa fazer um pequeno ajuste em cima do que você aprendeu para que você possa se proteger. 2026 não quer só o seu cuidado, o seu recolhimento, ele quer a sua coragem de ocupar espaço. Medo, sim, da mesma forma que o taurino vai ter em deixar as suas coisas fluir. Mas também, no final, orgulho daquilo que você conquistou, já que você optou por se expor. Leoninos, Leão precisa expandir a sua coragem.
Estranho dizer isso para um leonino, né? Mas é um ano de crescimento, de viagens, de estudo e novos horizontes. Saia da sua zona de conforto, aonde você já brilha. É o momento de brilhar em outros lugares. Aumente a sua visão. Permita-se expandir. Orgulhe-se de evoluir. Ouse mais e não se trave. Então, aos poucos, vá buscando novos movimentos para que você chegue em novos espaços. Esse ano não é sobre ser reconhecido, é sobre crescimento, além daquilo que você já conhece. E isso exige coragem para ser um iniciante outra vez. Virginianos, para vocês, transformação profunda. Nada de superficial vai se sustentar. É um ano do renascimento emocional e financeiro. Desapegue também. Não fique no controle excessivamente. Permita-se reinventar. E para tal, vai ter que abrir mão do controle. Você tentou organizar tudo, você tenta manter tudo arrumado nas cores certas e nas prateleiras certas. Pessoas, sentimentos e caminhos. Mas algumas coisas são incontroláveis. Você apenas passa por elas. Então, permita-se passar e permita-se que essas coisas sigam o seu caminho. 2026 pede a você um mergulho profundo, transformador e inadiável, para que você não seja mais a mesma pessoa e descubra a beleza de ser outro. Libra, relacionamentos em foco total. As parcerias vão ser testadas ou fortalecidas. Você vai precisar escolher com um pouco mais de verdade. Sabe? Não vai dar para manter aquele mundo cor-de-rosa, onde tudo é social, onde tudo é belo, onde tudo é elegante, se esse mundo não for de verdade. Pare de agradar demais, crie vínculos, mas bem estabelecidos. Entre em busca do real equilíbrio, não do equilíbrio aparente. Mas esse ano também vai ensinar a você que equilíbrio não é se anular, não é ficar na sombra para que o outro brilhe e aparentemente vocês estejam bem. As relações são espelhos e você precisa ver no outro o espelho, um ótimo espelho de você. Alguns mostram amor, mas outros vão mostrar ausência e vilipêndio, que é o ato de usar o outro a seu favor. E você vai ter que escolher. É fácil? Não, mas o verdadeiro precisa entrar na sua vida. Escorpião, rotina, trabalho, saúde precisam de mudanças. Chega de deixar para depois. É um ano de organizar a vida prática. Eu sou escorpião, sabe? Então, preciso dizer para vocês que já comecei esse processo. E sabe que estou sentindo a diferença? Por isso que eu estou fazendo esse comentário. Tem 3 semanas que eu entrei para academia, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Mas algumas situações, pequenas dores e tensões do meu corpo já sumiram. Então, você, meu amigo escorpiano, aproveite esse momento para pegar a sua rotina, cuidar da sua saúde, talvez reduzir um pouco o volume de trabalho e dar mais foco no momento em que você se dedica a ele, para que as coisas fiquem um pouco mais equilibradas. Então, a disciplina e a rotina precisam ser aliadas e não ser um desafio, né? Cuidado para não se auto-sabotar. Construa consistência. Nem toda transformação precisa ser intensa, caótica. Algumas são muito silenciosas. Então, se a sua rotina precisa ser organizada, arruma aquele tempinho para você dar uma descansada, para você pensar em você, para você fazer aquele mergulho que só o escorpião sabe fazer muito bem, sabe? É um bom momento para fazer isso. Você pode fazer isso diariamente ou você pode escolher uma data para isso. Porque 2026 te chama para esse tipo de poder, o poder que ninguém vê, mas que só você sabe aonde está. Sagitário. Os sagitarianos precisam olhar para o prazer, para a criatividade, para a expressão, o que não é difícil para eles. Só que precisa fazer isso de uma forma mais leve, com mais qualidade, com mais verdade e, acima de tudo, com mais autenticidade. Precisam ser criativos com amor. Não é só ter uma ideia mirabolante e sair se divertindo por aí. Isso toca você emocionalmente ou isso é um exagero que é o grande
calcanhar de Aquiles do sagitariano, que é regido por Júpiter, o regente de 2025. Expresse-se sem medo. Se você conhece a sua verdade, haverá, temor da expressão. Você nasceu para sentir a vida, mas ao mesmo tempo, de vez em quando se perde e foge dela ou tenta fugir dela. Negativo, vá até ela com calma e entenda qual é o seu prazer, qual é o seu riso, para que você não precise fugir e esteja presente, porque ser feliz, sagitariano, também é um ato de coragem. Capricornianos, a base emocional e familiar precisa ser transformada. Mudanças dentro de casa e dentro de você precisam ser feitas. Reorganize esses processos. A sua base precisa ser reorganizada. Capricórnio, no zodíaco padrão, está lá no topo do mapa. Oposto a ele, na parte de baixo do mapa, está Câncer, que fala da estrutura da família. Então, essas duas casas se comunicam e você precisa tratar desse assunto, desta conexão. Qual a estrutura emocional que a sua família ofereceu ou oferece a você? Você é rígido demais por causa disso? Como é a sua segurança interna? Como é a sua inteligência emocional, capricorniano? Você fez tanta coisa para o mundo, né? Esse é o Capricórnio. Estrutura, planeja, faz, mostra, vende, conquista. Mas e você? Como é que você está por dentro? Como é que a sua emoção se encontra? Esse ano ela vai cobrar uma atenção de você. E você vai ter que dar. Uma das formas mais eficientes é revisitando e revisando esse processo emocional. Olhando como você está por dentro. Você está íntegro ou você está demolido, destruído? Porque a partir desse momento não adianta tentar crescer. O seu crescimento pode, inclusive, ficar reduzido uma vez que você não fez a sua avaliação emocional, tá? Não vai ter lugar seguro para voltar. Você vai ter que fazer e seguir em frente. Aquarianos, comunicação e movimento. Para vocês, o ano vai ser aceleradíssimo, cheio de ideias e com muitas trocas, mas você vai precisar ligar o foco. Vai precisar, sabe aquela conversa do aquariano que ele olha ao longe, ele vê um futuro, ele não sabe muito bem o que é, mas ele continua olhando? Esse ano você vai ter que buscar um pouco mais de clareza desse futuro. Esse ano você vai ter que dar mais foco para a direção que você está caminhando para chegar no futuro. Você vai ter que entender que aquela ideia, aquele insight que aparentemente é maravilhoso, precisa ser melhor elaborado. Você precisa aprender mais e comunicar-se mais com os seus processos para se comunicar com o mundo. E como você é Áries e pensa muito, né? Fica ansioso, mas vai ter que dar uma controlada nisso. Então, quando você perceber que a ansiedade chegou, dá um tempinho. Conversa com outras pessoas de uma forma mais informal, troque ideias e deixe a sua mente relaxar. Ela não para, mas você precisa ter um equilíbrio entre essa ansiedade e o volume de ideias que vai poder levar você bem mais longe, sem cansaço, porque se você se cansar no meio do caminho, certamente você vai parar e não vai chegar, e aquele futuro que está lá na frente não será visto por você. Peixes, dinheiro, valor e autoestima. Pisciano, é o momento de você cuidar das suas finanças. Está gastando demais? Está investindo muito em sonhos que não têm valor nenhum para você ou que não trazem nada de bom para a sua sensação e para o seu autoacolhimento? Você precisa construir valores reais ao longo de 2026. A autoestima tem que estar junto com o financeiro. E a autoestima fala de um prazer interno. Então não adianta renovar o Botox para os outros. Você precisa renovar para você, se for o caso. Será que em vez de renovar o Botox, não é melhor você ficar como está e se olhar com dignidade e amorosidade no espelho?
do que olhar para um rosto que está modificado e que você não consegue se reconhecer e entra num processo de desvalorização que só está dentro de você e que você não mostra para o mundo? Qual é o seu valor esse ano? Qual é o seu valor financeiro? Quanto você custa? Qual é o seu valor interno? Como você vive? Como você sente? Você precisa aprender a se colocar dentro do processo. Para de jogar confete para o mundo, jogue confete sobre você mesmo, joga para cima. Brinca com a bolinha de sabão, não joga para o outro. Aproveita a vida. Você oferece muito e não sabe direito o que você aceita. Está na hora de você prestar atenção naquilo que estão lhe oferecendo, se vale a pena ou não. Se a oferta continuadamente não é de valor, talvez aquela pessoa também não seja de tanto valor. Então, pare de se doar para quem não troca de verdade com você. Vocês estão percebendo que a movimentação do ano é uma movimentação continuada. Não há paralisia, não há tempo excessivo, não há somente processos mentais. Preciso lembrar a vocês o que falei lá em Áries. Este ano é regido por Marte de março até março de 2027. A partir de março de 2027 entra o Sol. Então, teremos um grande movimento nos próximos 2 anos. Por isso, você precisa manter a qualidade do seu movimento, a equidade das suas ações, mas não deve cair no exagero. Portanto, não seja ansioso e não seja apressado de forma geral, porque você precisa ter forças para, quando o ano do Sol chegar, continuar colhendo, plantando e, acima de tudo, brilhando, alcançando a tão sonhada satisfação da realização dos seus projetos e, inclusive, ganhando dinheiro, né? Porque o Sol é o regente da casa 5 e fala do dinheiro que o mundo me dá. Portanto, a criatividade se faz necessária e, se você não fizer um bom plantio agora no ano de Marte, como vai ficar a sua vida no ano do Sol? Guarde isso, lembre disso. Marte, então, vamos voltar para ele, assume o comando. Então, nós precisamos da ação, da coragem, sem volta. É aquele contínuo que eu acabei de colocar. Nós temos que ir em frente. Você precisa prestar atenção como você age. Não é uma ação impulsiva, é uma ação guiada pela sensibilidade do espírito. É a intuição que dá a direção, é a espiritualização da atitude. O que é espiritualização da atitude? É quando eu tomo uma atitude que é benéfica para mim, mas que também pode servir ao mundo, pode servir ao outro. Eu recebo aquilo que eu busco, mas tem uma cota ali que eu posso compartilhar? Então, que bom, vamos compartilhar. É ter compaixão e ter propósito, porque esse Marte em Peixes, na casa 9, ele está na água, por estar em Peixes, então ele é um Marte mais suave, de mais fluidez, mas ele está na casa 9, que fala de futuro e ética. Então, eu preciso ser fluido nas ações, mas também preciso ser ético. Ao longo do ano, nós temos que expressar menos agressividade, mais empatia e mais ação inspirada. Ou seja, vamos agir com o quê? Com a alma. A linha do tempo de Marte, ele vai trazer uma ação guiada, como eu já falei, né? Vou repetir aqui para vocês, a necessidade de alinhar as suas crenças com as atitudes. Não pode ser uma coisa solta. A energia, como disse, precisa ser fluida, com entusiasmo e uma dose de inquietação que faz você seguir em frente. Ou você transforma a sensibilidade em ação, ou ela vai virar uma confusão e você vai se perder, não vai realizar nada e vai ficar parado. Ao mesmo tempo, paradas estratégicas são muito importantes ao longo do ano. Agora, não adianta você parar ali e dizer assim, eu só saio daqui quando eu tiver certeza e convicção que eu possa dar o primeiro passo. Marte também arrisca. Você precisa arriscar e ver
se dando 2 passos a mais você não tem um visual melhor do skyline, entende que você pode continuar. Ainda falando de Marte, ele está em Peixes na casa 9. Então, esse é o começo do trajeto de Marte. Agora vamos falar do trajeto do Marte no zodíaco. Ele começa o ano novo astrológico lá em cima, na casa 9, tá? Depois ele vai seguir pelas demais casas do zodíaco. E o que acontece? Então, se no primeiro mês eu tenho essa ação guiada, eu tenho a necessidade de alinhar as minhas crenças, no segundo mês, né, eu ainda não vou passar para o outro signo. Eu tenho uma transição de Peixes, onde ele começa, né, seria abril, então em março ele está em Peixes, mas em abril ele vai fazer uma transição de Peixes para Áries. Então, o que vai acontecer? Marte em Peixes, eu tenho propósito, visão, expansão, fé. Eu vou me questionar profundamente sobre os meus desejos, eu vou buscar sentido. As decisões vão ser baseadas em crenças saudáveis. E se você ficar calmo, um pouquinho silencioso, você vai descobrir que a espiritualidade está conversando com você. Já em abril, vamos ter mais cuidado. Podemos ter um pouco mais de medo, porque vai falar da carreira e do reconhecimento que eu desejo que o mundo me ofereça. Por isso, eu preciso me posicionar. Eu não posso ter uma impulsividade exacerbada. Eu preciso ter um campo de visão maior e me tornar visível dentro do processo. Ser líder de mim, e se for necessário, ser líder do outro. Não tenho medo de me expor. Então, é um ponto importante para abril. O medo vai chegar, mas você vai com medo assim mesmo, tá? Porque você precisa assumir o seu lugar no mundo com decisões claras e conectadas. Possa ser que você marque o seu ponto na estrutura social, possa ser que você comece a trajetória para marcar esse ponto. Então, o propósito aqui precisa virar ação viável, prática. Não tem como fugir disso. Marte em Áries, já na casa 10, vai pedir protagonismo, liderança, visibilidade, que eu acabei de falar com vocês, e não vamos ceder aos conflitos de ego. Cuidado com a vaidade. Haja de forma consciente. Maio e junho, acabei de falar de maio, que é esse Marte em Áries na 10, nós vamos ter em junho o Marte em Touro, na casa 11. As conexões são estratégicas. Então, se aqui eu trabalho com a liderança e com a visibilidade ampliada, no mês seguinte eu vou definir as estratégias para me expandir socialmente. Eu vou trabalhar projetos coletivos ou me inserir em projetos coletivos, buscando uma construção para longo prazo, a expansão social, olhando para conexões mais sólidas. Mais uma vez, preciso tomar conta para não entrar em conflitos com grupos. E, como é um mês taurino, cuidado com a teimosia. Escolha, no mês de junho, com quem você quer caminhar. Escolha conscientemente, seja constante e parceiro desse grupo, porque coisas interessantes podem chegar mais lá na frente. Todo gosta de dinheiro, né? Então, com certeza, você pode visar isso no mês de junho. Em julho, nós vamos ter Marte em Gêmeos. Como vai estar na casa 12, nós estamos falando de um encerramento kármico, é um fechamento de ciclo. Então, a inconsciência e a cura estão nesse lugar. A casa 12 trabalha com esse tipo de sentimento. É um momento de você fazer limpezas emocionais, de encerrar ciclos, de entrar num processo de introspecção profunda. Se lá em Escorpião eu pedir para você um tempinho para você se acalmar e poder meditar, no mês de julho, na casa 12, todo mundo, todos nós, podemos parar um pouquinho de tempo e nos permitirmos pensar e nos autocomunicar. Para onde eu quero ir? Quem eu sou? Para onde eu vou?
com quem eu estou indo. Enquanto isso, eu limpo emoções reprimidas, finalizo as questões pendentes para poder seguir em frente mais livre. Se não fizer isso, você pode entrar num processo de fuga e autossabotagem não liberado que precisa ser liberado. Então, a ação é de soltar o que não faz mais sentido, de uma forma racional, silenciosa e cheia de estratégia. Então, para nascer, casa 12 é a última casa do zodíaco, a próxima casa é a casa do nascimento, que é a casa 1, ou renascimento. Então, antes de nascer, é preciso esvaziar. Quando o bebê sai do útero, ele deixa lá a placenta. Ele não pode mais ficar com ela. Então, saia dessa placenta que você está envolvido há um determinado tempo. O renascimento é Marte, vai ser em Marte em Câncer, na casa 1. Aonde nós estamos falando de um novo ciclo pessoal, é onde eu busco identidade e propósito. Então, o mês de agosto precisa ter uma clareza do que você quer. Eu preciso trabalhar o meu impulso, eu preciso ter coragem e eu preciso ser reativo, não para me defender, e sim para seguir em frente, sim para ligar a máquina. A impulsividade e a emoção podem ser problemas, podem me atrapalhar, né? Leão gosta de fazer as coisas muito rápido e a emoção pertence a Câncer. Essa junção não pode dar uma química não muito feliz. Então, vá devagar, dê um tempo, preste atenção se o próximo passo pode ser dado agora ou eu preciso esperar mais um pouquinho para chegar lá. Então, é o momento de agir com constância e consciência acima de tudo. Em setembro, Marte em Leão. Nós vamos trabalhar dinheiro, autoestima, segurança e valor. É o momento de buscar uma estabilidade econômica, né? Então, se eu aqui no mês anterior renasço, começo a trabalhar com coragem, no mês seguinte eu começo a pensar como eu vou colocar dinheiro no bolso, me satisfazendo, porque a casa 2 é a casa do dinheiro que eu ganho, do dinheiro que eu tenho no bolso. O leão precisa de autoestima e você precisa juntar isso tudo para definir o seu próprio valor, para que você encontre estabilidade, tenha boas decisões e uma boa expressão de você mesmo. O que é interessante aqui com esse Marte, quando ele chega no signo de Leão no mês de setembro? É você se definir, é você saber quem é você e como tudo isso lhe agrada. Os valores e recursos falam de dinheiro, mas também falam daquilo que me deixa feliz. Então, você pode ter muitas conquistas, mas elas te dão prazer, seus olhos brilham, porque se brilham, você está no caminho certo. Cuidado com os gastos, tá? Cuidado com o orgulho. Construa valores reais e reconheça o seu próprio valor. Então, pense 2 vezes quando vê aquela coisa bonita e brilhante ali na vitrine. Você precisa disso? Isso vai aumentar a sua autoestima ou você está só olhando para o diamante que você não vai poder usar? Então pense nisso e trabalhe a sua própria valorização. Em outubro, Marte vai estar em Virgem na casa 3, que é a casa da comunicação. Ideias, expressões claras, aprendizado de curto prazo e organização mental. É hora de você se comunicar de uma forma clara e direta. É hora de buscar novos projetos práticos e viáveis, nada de utopias. Planeje, organize as estratégias para as tarefas, para os objetivos, para as coisas que você quer alcançar. E veja como você vai ser produtivo. O desafio é não ser ansioso, né? Porque não é uma coisa, o virginiano quer resolver logo, quer organizar logo, quer botar no lugar logo, quer manter limpo logo, calma. Ficar disperso porque não está conseguindo realizar o perfeccionismo que tanto ambiciona. Então, cuidado com essa posição.
Direcione seu pensamento. Aproveite que você sabe ser disciplinado para poder seguir de uma forma organizada e fluida, mas não tão imediatista. Em novembro, Marte chega em Libra, que é a nossa base emocional. É o momento de cuidar da família, do relacionamento, do passado, das raízes. Interessante que esse ano a base emocional, o cuidado da família, é do mês anterior ao Natal. Então é o momento de fazer aquelas limpezinhas, de fazer aqueles ajustes, de ver como aquilo te emociona. Resolva as questões familiares para você ter um Natal de verdade, para que você possa se sentar à mesa sem receios, sem medos e sem raivas que podem subir e fazer um grande estrago. As emoções vão estar intensas, então você precisa buscar um equilíbrio interno. Você precisa olhar para a sua família e entender se você pode ou não, que também pode ser negativo, reestabelecer os seus laços familiares. Às vezes não dá, né? É uma pena, nós tentamos, mas nem sempre é possível, ok? Mas não seja reativo com as suas emoções. Não seja indeciso. Se olhe e diga: o outro é o seu espelho. A ação que o outro tem em relação a mim é satisfatória? Ela me preenche? Não. Então, não tem o que decidir, já está decidido. Somos pessoas diferentes, podemos até conviver, mas necessariamente não seremos íntimos. Com isso, você vai fortalecer a sua base emocional e vai se sentir mais harmônico, porque você não vai estar abrindo mão para o outro daquilo que é seu. Dezembro, vamos aos últimos meses de uma forma mais breve. Dezembro, nós temos Marte em Escorpião, que é expressão e desejo. É um mês de paixões. Então, se eu organizo a família em novembro, em dezembro eu vivo paixões, eu me expresso. O Natal vai ser ótimo, o Réveillon vai ser borbulhante. Não seja impulsivo afetivamente, né? O verão está chegando, vamos aproveitar, o corpinho está em dia e vamos sair por aí para aproveitar a vida. Cuidado, tenha controle. Nem tudo que reluz é ouro, né? É um ditado bem antigo. É um momento de você criar e se expressar e, acima de tudo, de entregas conscientes. Então, não é só porque está brilhando que você vai se adonar disso. Em janeiro de 2027, Marte vai estar em Sagitário e o começo do ano vai pedir ajustes na rotina. Como é que está a sua disciplina? A sua rotina é ativa ou você está no estado de passionalidade absurdo? Você está crescendo no seu dia a dia? O seu dia a dia é organizado, tem energia, tem foco? Ou você está se sobrecarregando e vivendo dos excessos? Fechando o ano, em fevereiro de 2027, Marte retorna a Capricórnio. E é interessante dizer para vocês que tem um período, né? A passagem do ano, 365 dias, necessariamente não corresponde à passagem de um planeta pelo sistema, né? Pelo mapa astral. Então tem diferença sim, tá ok, gente? Marte em Capricórnio fecha o ciclo, ele começa em Peixes, ele fecharia o ciclo passando em Capricórnio e em Aquário, mas isso não vai acontecer pelo tempo que Marte leva para dar a volta no zodíaco, tá? Então, fevereiro de 2027, Marte estará em Capricórnio, na casa 7 dos relacionamentos. É o momento de você falar de parcerias, olhar para esses teus parceiros como espelhos e ver se você pode se comprometer com eles. As relações ficam intensas, alguns confrontos vão ser necessários. E esses confrontos podem gerar ajustes muito providenciais. Ajustes esses que vão permitir que o relacionamento continue, não significa que eles vão acabar. Com isso, vocês se tornam mais responsáveis entre vocês e sobre aquilo que vocês estão vivendo. Estabeleça limites. Veja como está a sua maturidade emocional. Quando nós chegarmos lá em fevereiro, para a virada do ano, Marte vai mostrar com quem você luta e por quem você luta nessa posição em Capricórnio. Dando uma palhinha, já no primeiro mês da regência do Sol, Marte vai estar em
na casa 8, pedindo uma transformação profunda. Só que aqui, para o ano que vem, nós podemos fazer uma análise deste Marte, que pede mudanças e cortes, com a posição do Sol, que vai estar lá em Áries, mas vamos ver em que casa, para que o ano novo astrológico tenha o começo. Então, vamos a um briefing da jornada. Em março, você vai encontrar seus ideais na casa 9. Em abril e maio, você assume uma posição no mundo, vai só assimilando. Não coloquei isso no slide para que você ouça e veja o que você grava, que é o que você precisa mais fazer. Não necessariamente naquele mês, e sim sobre o assunto, ok? Então, vou recomeçar. Marte, você encontra com seus ideais. Abril e maio, assume a posição no mundo. Junho, conecta-se ao coletivo. Julho, libera o passado. Em agosto, você renasce. Em setembro, constrói seus valores. Em outubro, se expressa para o mundo. Em novembro, fortalece as suas bases e organiza a família. Em dezembro, é um momento de prazer, controlado e consciente. Em janeiro, você organiza a vida. Mesmo que o seu planejamento seja exímio, não tem algum ponto que precisa ser ajustado ou algo que precisa ser acrescido ou encolhido? E em fevereiro, você vai aprender com o outro, vendo o valor das suas relações. Para esse ano, Marte não pergunta se você está pronto, ele pergunta se você está disposto, porque os desafios já chegaram, já deve estar na mão da maioria de vocês e ele vai continuar chegando. Então, é fôlego, é consciência, é tranquilidade, é um momento de repouso, é um equilíbrio entre rotina, desejo e força e potência. Tudo isso precisa ser trabalhado. Esse ano vai dar trabalho para você, tá bom? Então, para você não, para nós, né? Porque eu preciso me incluir nisso com toda certeza. Marte e o mundo. Na política, né, para esse período 2026 e 2027, março de 2026 a março de 2027. Marte e o mundo. Na política, vamos ter conflitos e disputas, o que necessariamente não fala sobre guerras. As guerras fazem parte desse contexto. Então, vamos lá? Disputa. Estreito de Hormuz. Alguns navios podem, outros não podem. Temos uma guerra comercial em cima disso. Então, tem uma disputa de território que está gerando conflito entre vários países do mundo. Economia, oscilações e decisões rápidas. Se eu tenho um conflito com o petróleo, vai ter mais ou menos dinheiro disponível no processo econômico. Estou pegando um único exemplo, que é o latente do momento. Eu vou ter mais dinheiro, menos dinheiro? As minhas economias vão permitir que eu tenha uma vida confortável ou vou ter que apertar os cintos? No trabalho, mudanças e reinvenções. A inteligência artificial a cada dia traz mais conteúdos, mais possibilidades, substitui tarefas. Como você vai se organizar dentro desse processo? Você precisa entender quem é você dentro dessa estrutura. A sociedade vai entrar em movimentos e reivindicações. Na verdade, já está, né? Jovens derrubando governos, protestos em muitos lugares do mundo por assuntos que antes não eram levados nem muito em consideração. E a cultura, expressões intensas. As expressões precisam ser verdadeiras com Marte. Eu falei de verdade para vocês em vários pontos aqui. Então, é o momento de vocês trabalharem isso, de olhar qual é a sua verdade para que a sua expressão seja intensa e, com autenticidade, você se encaixe dentro do seu processo cultural. Marte ativa transformações coletivas, mas onde elas começam? Aqui, ó, aqui dentro, na mente e no coração. Marte nos campos de vida. No campo de vida profissional, no geral, fala de movimento e urgência, né? Não tem como. A urgência não é desespero, tá? É a necessidade de fazer com brevidade dentro das possibilidades. Às vezes você vai conseguir fazer uma parte, vai ter que esperar um pouquinho para fazer uma segunda parte. Mas no momento em que você estiver fazendo, você precisa ter a consciência que você precisa de empenho.
No campo de vida profissional, você não cresce esperando, você cresce se posicionando com ação e iniciativa. Então, como eu falei agora há pouco, não adianta parar no meio do caminho e ficar olhando para ver se dá para dar mais um passo. Dê o passo e descubra se você vai ter uma perspectiva diferente. No amor, as relações vão exigir verdade, intensidade e administração de conflitos. É muito interessante, eu gosto muito de uma fala que traz trabalho os relacionamentos e o amor. Se você tem uma relação verdadeira com uma pessoa, você consegue admirar ela, aquele ser conforme ele é. Se você não tem admiração pela pessoa que está com você, você precisa fazer uma revisão da sua verdade. Você precisa administrar aquilo que você está sonegando. Às vezes é um detalhe pequeno, mas você vai precisar. E como Marte expõe as coisas, isso vai ficar de uma maneira incômoda e você não vai ter como não olhar. Você pode até tentar sublimar, mas vai ser difícil, viu? Então fique com isso na sua mente. Financeiramente, precisamos de coragem para agir, com estratégia e risco calculado. Não fique impulsionado pelo brilho dos seus olhos. Tenha o prazer de observar, mas entenda se não é só um desejo a que não tem espaço na sua rotina. Não adianta botar a bolsa cara no guarda-roupa e não poder usá-la. E no espiritual, não basta sentir ou ficar na teoria. Você precisa praticar. Você precisa sentir a vivência. Transformar sabedoria em transformar conhecimento, perdão, em sabedoria. Estamos chegando no final e eu proponho a vocês que vocês olhem para esse ponto aqui, que eu chamei de checklist marciano. Aonde você está no processo, ou quando você entra num processo, você vai perguntar a si mesmo: isso é necessário? Isso está alinhado comigo, com os meus valores, com o que eu quero, com o que eu sou e aonde eu quero chegar? Eu estou só reagindo ou escolhendo? Porque eu posso escolher só reagir, mas reagir por reagir pode não me levar a lugar nenhum ou me levar a um lugar mais denso do que eu estou hoje. Então precisamos olhar para isso. Além do mais, né? Somando, você precisa usar a energia de Marte a seu favor. Como se faz isso? Definindo objetivos claros. Marte mostra aquilo que precisa ser visto, então precisa de clareza. Haja com consistência, continuidade no processo. Precisou interromper? Interrompa, depois retome. Canalize a sua energia física, cuide do corpo. Marte é atlético, Áries é atlético, ele é um soldado, ele é um guerreiro. O guerreiro mantém o seu corpo para ter energia suficiente para chegar aonde precisa. Como Marte começa o ano em Peixes, você precisa integrar a sua intuição com a sua ação. Não pode ser só um ou o outro, precisa de um processo de integração consciente. Do movimento físico é a busca do guerreiro. Parece que eu estou repetindo, mas não estou. Quando eu falo de canalização de energia e cuidado do corpo, é cuidado do corpo físico, o que você come, como você se exercita, como você descansa, como você cuida da sua pele, como você faz o processo de limpeza. O movimento físico é quando o guerreiro sai em movimento, é a busca, é quando eu saio daqui e caminho até um determinado lugar, é como eu me desloco. E o guerreiro precisa ter consciência dos seus movimentos. Nesse sentido, eu estou indo, mas eu sei por quê. Então, eu consigo me movimentar adequadamente na trajetória. Decisões claras nós já falamos, e as ações precisam ter intenção emocional, mental e espiritual. Ok? A ação alinhada
que é planejamento mais ação, vai gerar resultados para você, tá? Ao longo do ano, ainda vamos ter alguns pontos que vamos falar mais à frente, não é assunto de hoje, porque senão fica muito denso, que nós estaremos falando para vocês sobre o encontro de Marte com os planetas mais lentos, que vão causar interferência dentro desses processos que nós mencionamos aqui. Então, principalmente nos meses que foram abordados. Então, nós vamos ter ainda alguns flashes, algumas falas postadas na página da Casa dos Signos, que vão trazer essas informações para você ao longo do ano, ok? É um compromisso que eu estou assumindo aqui agora, que vocês vão ver. Vamos falar, por exemplo, de uma conjunção de Saturno com outro planeta e como ela interfere ou não na posição de Marte naquele movimento, tá? Ademais, lembrem-se, esse é um ano de ação. Esse é um ano que não dá para ficar parado. Esse é um ano que você precisa fazer escolhas. É um ano que você precisa dizer a que veio. Não pode ficar parado esperando que o mundo resolva para você. Simples assim. Você precisa tomar a ação e resolver. Você precisa levantar o seu fogo físico, emocional e espiritual para chegar em frente. Você precisa, como está nessa imagem aqui, estar diante de portas iluminadas e seguir por elas. Não adianta querer estar. Tá vendo como está aqui? A pessoa está sentada, mas é um momento. Logo após esse momento, você se levanta e segue. Logo após esse momento, você levanta e busca. Alinhe as suas emoções, organize o seu relacionamento, veja como está a sua base familiar, interaja e, com constância, plante, regue e colha em 2026 ou em 2027, já com a regência do Sol. A Casa dos Signos agradece a você pela sua presença, agradece a você por você estar ouvindo. Mônica Temaia não está comigo aqui no momento, mas é parte integrante desse processo. E deixa também um grande abraço para todos vocês. Esperamos que vocês tenham curtido o nosso conteúdo. Divulguem, curtam. Se tiver alguma dúvida, perguntem lá na nossa página. Temos página tanto no Instagram como no Facebook. Fique à vontade e vamos juntos, porque a Casa dos Signos está à sua disposição para ser um farol de conhecimento da melhor forma possível para o seu, para o nosso crescimento. Muito obrigado, boa noite.